Você já se perguntou o que acontece quando finalmente decide parar de controlar tudo ao seu redor? Quando solta as rédeas da vida e simplesmente permite que as coisas fluam? Parece contraditório, não é? A maioria de nós vive como se a felicidade dependesse de controlar cada detalhe, de agarrar cada momento. Mas, e se eu te dissesse que, na verdade, é o oposto que nos leva à verdadeira liberdade? Que a chave para alcançar a paz interior está em aprender a deixar ir. Bem-vindo ao canal Força Inabalável. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento de agir. Curta este vídeo e se inscreva, porque hoje você vai descobrir como o estoicismo pode transformar a sua vida, te libertando de tudo que te prende. A verdade é que, quanto mais tentamos controlar as coisas que estão fora do nosso alcance, mais nos afundamos em frustração. O estoicismo nos ensina a buscar a verdadeira paz dentro de nós mesmos, ao invés de depender do mundo externo para validá-la. E o primeiro passo nesse caminho começa com a compreensão do que realmente está ao nosso alcance e o que não está. 1. Aceite o que você não pode controlar. O estoicismo nos lembra constantemente: não podemos controlar as ações dos outros, nem o curso dos acontecimentos. Tudo o que temos é nossa reação a isso. O grande filósofo Epicteto disse uma vez: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Essa lição pode ser difícil, especialmente em tempos de dificuldades, mas ela é libertadora. Quando você aceita que muitas coisas estão além do seu controle, começa a gastar sua energia no que realmente importa. O controle sobre seus pensamentos, atitudes e escolhas. Liberte-se da busca incessante pela perfeição. Vivemos em uma sociedade que nos ensina a buscar a perfeição em tudo. Em nosso corpo, no trabalho, nas relações. Mas o estoicismo nos desafia a questionar essa busca. Será que ser perfeito é realmente a melhor coisa a se buscar? A perfeição é inimiga do bom, dizia Voltaire. O importante não é fazer tudo de maneira impecável, mas aprender com cada experiência, mesmo quando as coisas não saem como planejado. A sabedoria está em aceitar nossas imperfeições e aprender a partir delas. Aprecie o momento presente. O estoicismo também nos ensina a viver o agora. Muitas vezes, nos perdemos no passado ou ficamos ansiosos pelo futuro. Mas como diz o filósofo Sêneca, a vida não é curta, nós é que a tornamos curta, desperdiçando-a em preocupações com o que não podemos controlar. Quando você deixa de se preocupar excessivamente com o que foi ou o que será, você começa a viver com mais intensidade. Aproveite cada momento como ele é, sem tentar forçar nada. O agora é tudo o que você tem. 4. Transforme a adversidade em oportunidade. O estoicismo também nos ensina a olhar para a adversidade de uma forma diferente. O que te faz sofrer é o que te ensina a viver, já dizia Marco Aurélio. Não existe um caminho sem obstáculos, mas é justamente nos momentos de dificuldades que encontramos as maiores oportunidades de crescimento. Ao invés de reclamar, aprenda a ver cada desafio como uma chance de se tornar mais forte, mais sábio e mais resiliente. 5. Seja grato pelo que você tem, não pelo que falta. A gratidão é uma das chaves para a liberdade emocional. Os estoicos entendiam que o segredo para uma vida plena não está no acúmulo de bens materiais ou na busca incessante por mais, mas na apreciação do que já possuímos. A felicidade não é algo que se encontra, é algo que se cria, diz o filósofo estoico. Quando você começa a valorizar o que já tem, em vez de focar no que falta, experimenta uma sensação de paz e contentamento profundos. 6. O controle está na sua mente, não nas circunstâncias. Muitas vezes, caímos na armadilha de acreditar que nossa felicidade depende das circunstâncias externas. Se tivermos o trabalho dos nossos sonhos, o corpo perfeito, a casa ideal, então seremos felizes. Mas a verdadeira liberdade
vem quando entendemos que a nossa mente é a única coisa que realmente podemos controlar. O estoicismo nos ensina que, independentemente do que acontece ao nosso redor, nossa paz interior depende de como escolhemos perceber e reagir a essas situações. A verdadeira força está em aprender a moldar nossa mentalidade de maneira que, mesmo em tempos de caos, possamos manter nossa serenidade. 7. A morte não deve ser temida, mas aceita. Os estoicos tinham uma visão fascinante sobre a morte. Em vez de evitá-la, eles a encaravam como uma parte natural da vida. Marco Aurélio, em seus escritos, nos lembra constantemente de que o momento da nossa morte não está nas nossas mãos, mas o que fazemos com o tempo que temos é totalmente nosso. A aceitação da morte nos liberta da ansiedade sobre o futuro, pois, ao entendê-la como uma parte inevitável da jornada, podemos começar a viver com mais intensidade, sem o medo de que a morte nos roube o que ainda queremos realizar. 8. Sua felicidade não depende dos outros. No mundo moderno, muitas vezes somos condicionados a buscar validação nos outros. Queremos agradar, ser reconhecidos, amados. Mas o estoicismo nos ensina que a felicidade genuína vem de dentro. Você não precisa da aprovação de ninguém para se sentir completo. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, nos lembra que, se dependermos dos outros para nos sentirmos bem conosco mesmos, estaremos à mercê de um mundo que nem sempre vai nos tratar com a mesma consideração. Por isso, invista em sua própria autoestima e aprenda a se satisfazer consigo mesmo. 9. Transforme seus desejos em virtude. O desejo desenfreado por posses, poder ou reconhecimento pode ser uma fonte de sofrimento constante. A chave, segundo o estoicismo, está em transformar esses desejos em virtudes. Se o desejo é por dinheiro, transforme-o em generosidade. Se o desejo é por poder, use-o para servir aos outros. Ao redirecionar nossos desejos para ações virtuosas, conseguimos não apenas superar a ânsia insaciável que muitas vezes nos domina, mas também vivemos de forma mais alinhada com o que realmente importa. A verdadeira riqueza vem da nossa capacidade de fazer o bem, não de acumular bens materiais. 10. A paz interior é um trabalho diário. A paz que tanto buscamos não é algo que se conquista de uma vez por todas. Ela é o resultado de hábitos diários de autodomínio e reflexão. Cada dia é uma oportunidade para fortalecer sua mente, para refinar sua paz interior. O estoicismo não é uma filosofia de grandes ações, mas de pequenos ajustes contínuos. A prática diária de questionar nossas reações, refrear nossos impulsos e manter nossa tranquilidade diante do caos nos aproxima cada vez mais de uma vida serena e equilibrada. E ao entender isso, começamos a perceber que a paz não é um destino, mas um processo. 11. Encontre força nas suas fraquezas. Cada um de nós carrega fraquezas, medos e inseguranças. E muitas vezes, esses aspectos de nossa personalidade são vistos como defeitos que devemos esconder ou superar. Mas os estoicos nos ensinam que, ao aceitar nossas fraquezas, podemos encontrar nossa verdadeira força. O que nos torna humanos não são as nossas perfeições, mas a nossa capacidade de lidar com as adversidades. Quando você encara suas vulnerabilidades de frente, pode transformá-las em fontes de empatia, sabedoria e resiliência. Sua verdadeira força não está em evitar a dor, mas em aprender a viver com ela de forma corajosa e sábia. 12. A tranquilidade vem de dentro, não de fora. Nos dias de hoje, estamos constantemente buscando algo ou alguém para trazer paz à nossa vida. Mas o estoicismo nos ensina que a verdadeira tranquilidade vem de dentro. Se você não pode encontrar paz em seu próprio coração, nunca encontrará fora de si. É uma ilusão acreditar que, uma vez que as circunstâncias externas mudem, finalmente seremos felizes. A chave está em trabalhar a nossa mente, em cultivar um estado de serenidade
que não dependa do que está acontecendo ao nosso redor. Ao fazer isso, nos tornamos imunes aos altos e baixos da vida. 3 vezes. A vida é curta, então faça o que realmente importa. Um dos maiores ensinamentos dos estoicos é o quanto a vida é curta. Como diz Sêneca, a vida não é curta, mas nós a tornamos curta ao gastá-la de forma errada. Isso significa que, ao focar no que realmente importa, nossos valores, nossas paixões, nossas relações significativas, não apenas aproveitamos o tempo de forma mais plena, mas também vivemos com mais propósito. Não desperdice tempo com aquilo que não agrega valor à sua vida, com preocupações que não são essenciais, com coisas que não têm significado profundo. 14. A adversidade é o solo fértil da virtude. Muitas vezes, buscamos evitar a dor e os desafios da vida, mas a verdadeira grandeza surge quando nos permitimos enfrentar as dificuldades com coragem e dignidade. O estoicismo nos ensina que a adversidade não é um obstáculo, mas uma oportunidade para desenvolver virtudes como coragem, paciência e perseverança. Marco Aurélio, em seus escritos, afirma que as dificuldades são como o fogo que forja o ferro. É a pressão e o calor das dificuldades que nos tornam mais fortes e mais sábios. Encare cada desafio não como uma ameaça, mas como uma chance de crescimento. 15. A liberdade começa quando você se liberta da necessidade de ser constantemente validado. Viver para os outros, em busca da aprovação constante, é uma prisão. A verdadeira liberdade, de acordo com os estoicos, ocorre quando você deixa de depender do reconhecimento alheio para se sentir completo. A validação externa é efêmera e volúvel, mas a confiança em si mesmo é inabalável. Quando você aprende a ser seu próprio juiz, sua própria medida de valor, você finalmente se liberta das correntes da busca incessante por aprovação. Isso não significa ser insensível aos outros ou ignorar suas opiniões, mas sim perceber que sua felicidade não deve depender da opinião deles. Você é suficiente, exatamente como é. A verdadeira liberdade, nos termos do estoicismo, começa a surgir quando você se liberta das correntes invisíveis que criamos em nossas mentes. Estamos tão acostumados a buscar a aprovação dos outros, a validar nossa própria existência por meio de opiniões externas, que esquecemos de olhar para dentro. A verdadeira força vem quando você compreende que não precisa da validação de ninguém para se sentir completo. Nossa vida é constantemente moldada por comparações, seja nas redes sociais, no trabalho, nas relações. Mas quando você começa a se libertar dessa busca incessante por reconhecimento, um peso é tirado dos seus ombros. A aprovação alheia, que parecia ser tão essencial, se torna irrelevante. Você começa a viver de acordo com os seus próprios padrões, alinhado com os seus próprios valores, e isso é a verdadeira liberdade. Essa mudança de mentalidade não é imediata, e é exatamente aqui que entra o grande ensinamento do estoicismo, o autodomínio. Aprender a dominar os próprios pensamentos, sentimentos e reações é a chave para viver em paz com você mesmo. E para isso, você precisa, acima de tudo, entender que as coisas externas não têm poder sobre o seu estado interior. Isso inclui o que os outros pensam sobre você, as situações que escapam ao seu controle, as falhas que você possa ter cometido. A verdadeira liberdade é, na essência, uma liberdade interna. Você não pode controlar o que acontece fora de você, mas pode e deve controlar a maneira como reage. O estoicismo não exige que você se torne uma máquina insensível às emoções ou ao sofrimento, mas que desenvolva a capacidade de aceitar o que não pode ser mudado e agir de maneira sábia quando houver algo que você possa mudar. Quando você começa a praticar isso no seu dia a dia, começa a perceber que não importa o quão desafiadora a vida possa ser, a sua paz não é perturbada pelas tempestades externas. Ao invés de sucumbir ao medo, à ansiedade ou ao arrependimento,
você se mantém firme, focado no que está ao seu alcance. Cada escolha que você faz é fundamentada na sabedoria interna que você cultivou ao longo do tempo. Você não reage de forma impulsiva ou emocional, mas age com clareza e equilíbrio. A verdadeira transformação, então, acontece quando você entende que a felicidade não depende das circunstâncias externas, mas da maneira como você escolhe viver e perceber o mundo ao seu redor. Você para de buscar a felicidade em coisas passageiras, em metas externas que, quando alcançadas, rapidamente se tornam obsoletas. Em vez disso, começa a procurar a satisfação na paz interna, no autocontrole e na sabedoria. É preciso reconhecer que o caminho do estoicismo não é fácil. A disciplina exigida para manter essa mentalidade exige esforço diário e constante reflexão. No entanto, o que se ganha com essa prática é incalculável. Ao longo do tempo, a sensação de estar no controle da própria mente, de não ser mais refém das expectativas alheias ou das circunstâncias da vida, proporciona uma liberdade profunda. E essa liberdade, por sua vez, leva a uma vida mais plena, mais focada no que realmente importa. E o mais importante de tudo, quando você se liberta da necessidade de validação externa, você passa a viver uma vida mais autêntica. Você começa a fazer as coisas que realmente te satisfazem, sem o medo de ser julgado. O medo de errar ou de falhar diminui, porque você se permite ser imperfeito. Você aceita as falhas como parte do processo de crescimento, e não como algo que deve ser evitado a todo custo. A jornada estoica é uma jornada de autodescoberta e autodisciplina. E quanto mais você se aprofunda nesses ensinamentos, mais você percebe que a liberdade e a paz estão dentro de você o tempo todo. E o poder de viver uma vida plena, com propósito e com clareza, está ao seu alcance. Não porque o mundo se ajusta às suas expectativas, mas porque você aprendeu a ajustar a sua forma de ver e reagir ao mundo. Isso é o que te torna verdadeiramente inabalável. Essa é a base do estoicismo. Não lutar contra a vida, mas aprender a viver com ela, de forma sábia e serena, aceitando o que não podemos mudar e agindo com coragem no que está ao nosso alcance. Ao fazer isso, você não só transforma sua mente, mas, por consequência, transforma toda a sua realidade. Agora que você mergulhou nessas poderosas lições do estoicismo, chegou o momento de refletir sobre a profundidade dessa transformação. Você tem em suas mãos a chave para a liberdade verdadeira, e ela não depende do que o mundo ao seu redor faz ou deixa de fazer. Não importa o que a vida jogue no seu caminho, você agora tem a capacidade de agir com sabedoria, de escolher suas reações e de viver com propósito. Imagine a sensação de poder enfrentar qualquer tempestade com serenidade, sabendo que o controle verdadeiro está dentro de você. Essa é a força inabalável que você constrói quando aplica os ensinamentos estoicos na prática diária. Não se trata de ser perfeito, mas de ser consistente, de não permitir que os altos e baixos da vida determinem o seu estado de espírito. Você é o único responsável pela sua paz, e essa é uma das maiores liberdades que você pode conquistar. Agora, pare por um momento e pense: como você quer viver a sua vida daqui para frente? Vai continuar permitindo que os outros ou as circunstâncias externas moldem seu destino? Ou vai escolher, a partir de agora, viver com mais autonomia, com mais controle emocional e com mais sabedoria? A mudança está ao seu alcance e começa com a escolha de dar um passo em direção a uma vida mais serena e equilibrada. Se você ainda não se inscreveu, não deixe para depois. O momento para começar a transformação é agora. Se você está pronto para aplicar o estoicismo no seu dia a dia e experimentar uma vida com mais clareza e poder interior, inscreva-se, curta o vídeo e compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa dessa mudança. Juntos, podemos criar uma comunidade mais forte, mais sábia e mais resiliente. Lembre-se, não é o que acontece com você que importa, mas o que você escolhe fazer com o que acontece.
A verdadeira força está em sua mente, em sua atitude diante da vida. Agora, é sua vez de assumir o controle.